em defesa das mulheres, mas eu atuo primariamente também com relação a servidor público, especialmente na defesa dos servidores públicos, quando a gente tem os processos administrativos disciplinares, e também atuo em outras searas do direito público, de modo que a questão da estabilidade é um dos pilares, né, desses processos que faz com que eles realmente sejam respeitados e independentes. O que eu queria começar pontuando aqui com os senhores e as senhoras é que, antes dessa breve introdução, é que essa pauta do fim da estabilidade do serviço público é claramente uma afronta ao Estado Democrático de Direito, né? Nós estamos vivendo um momento em que é necessário que resistamos, porque o que temos visto e vivenciado é o grande desmonte do Estado e das garantias, não só dos indivíduos, né, mas de todo o aparato judicial, inclusive, e estatal. E eu gosto sempre de começar fazendo uma breve reflexão histórica, porque é importante que a gente saiba de onde surgiram os direitos, né, os direitos mínimos. E esse princípio da estabilidade, ele surgiu nos Estados Unidos, justamente, há mais de 100 anos, justamente para barrar o quê? Aquela questão dos privilégios, a questão de interesses particulares em detrimento do interesse público. Quando falamos da estabilidade, um dos princípios, inclusive, que é bem pautado com relação a esse tema, é a questão da independência. Além de outros princípios constitucionais, que nós vamos ver adiante, é a questão da independência e é a questão do próprio princípio da moralidade. No Brasil, para vocês terem uma ideia, isso data de 1915, quando ainda nem se haviam concursos públicos, mas que aqueles indicados já detinham, sim, a questão da estabilidade. De lá para cá, todas as constituições reproduziram critérios de estabilidade no nosso país. Pensem, os senhores e as senhoras, que agora, em pleno 2019, nós estamos tendo que discutir um direito básico, que há mais de 100 anos é garantido, porque, infelizmente, quem está aí no poder, e o Congresso Nacional, de um modo geral, já acenou, de certa forma, que isso acontecerá, a despeito de falar que gastos, que o serviço público gasta demais, ou enfim, que onera e não tem tanta produtividade, que é uma falácia, nós sabemos disso, querem então acabar com essa estabilidade sob esse manto. E aí, esse princípio, ele não vem só lá no artigo 41. É importante que a gente saiba identificar a normativa em que ele está esculpido, justamente para que, eventualmente, sejam propostas ações nesse sentido, visando proteger a estabilidade do próprio servidor e do próprio serviço. Então, além do artigo 41, o que eu defendo aqui no próprio artigo 37 é decorrência desses princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o princípio da estabilidade do servidor. Além disso, ele vem esculpido aí sim para a questão do próprio serviço público no artigo 41 e no inciso 2 do artigo 37, quando fala do concurso público e do princípio constitucional da estabilidade. E aí, o que então a administração ela fez, né, que os senhores bem sabem, para tentar, de uma maneira impessoal, e que fizesse com os melhores candidatos fossem, então, contratados pelo poder, né, e pelo Estado, de um modo geral. Qual foi o mecanismo que ela achou? O mecanismo justamente do próprio concurso. Faça um concurso para que consiga-se contratar e regimentar os melhores funcionários, os melhores candidatos para aquela vaga. Esta, inclusive, é a maneira que pressupõe a maior igualdade, né? Todos concorrem em iguais condições. Bom, muito que bem. E o que a gente tem hoje? A estabilidade como uma garantia. E adiante eu vou falar para os senhores e as senhoras que eu defendo que a estabilidade, ela não é só uma garantia, ela é um direito fundamental.
não só dos próprios cidadãos, dos próprios servidores, mas um direito fundamental que privilegia o Estado, né? Então, aqui eu bem relato que a estabilidade é essa garantia para o bom desempenho do servidor, para a independência, principalmente do servidor, que deve agir só em função da lei, provocando e praticando os atos administrativos que couber, sem o receio de contrariar quem quer que seja. Hoje os requisitos são após 3 anos e após a avaliação por uma comissão uma comissão especial. E aí, que é o que eu estava, a princípio, já falando para os senhores e para as senhoras. O que a estabilidade protege? Ela protege só aquela garantia do servidor público? Não. Ela não protege. Isso é o que ela menos protege. O que ela protege é a preservação da impessoalidade, a preservação da boa gestão. Você manter a independência a qualquer preço, sem ter receio de desagradar quem quer que seja. E eu vou depois pormenorizar isso em alguns itens, que vai ficar bem claro da gente poder identificar. Bom, e aí aqui aonde a gente pode conseguir identificar melhor essa questão de quão a estabilidade ela é importante. Vejam, os senhores e senhoras, que, atualmente, ocorrendo alguma falta funcional, os servidores estão sujeitos a processos administrativos disciplinares ou inquéritos sobre apuração de falta grave, enfim. O que acontece? Quando temos uma comissão processante que vai apurar esses supostos delitos, vai investigar, qual que é a garantia daquele servidor, que muitas vezes, inclusive, é inocente, muitas vezes sofre uma perseguição política, e aí se vê respondendo diversos processos administrativos disciplinares. Qual que é a garantia? Olha, os julgadores deverão ser isentos, imparciais. E como que nós conseguimos essa imparcialidade e essa isenção? Quando nós temos mecanismos que garantam isso. Então, vejam qual que é o principal mecanismo nesse sentido. É a própria estabilidade, é a própria garantia da estabilidade. Por quê? Aquele que compõe essa comissão processante, ele sabe que ele deveria pautar o seu julgamento, a sua colheita de provas, pelos próprios princípios constitucionais processuais, pelo princípio da ampla defesa, pelo princípio do contraditório, da produção da prova. A partir do momento que esse servidor ele não tem a estabilidade garantida a ele, o que nós temos uma grande chance de acontecer é justamente ele ficar à mercê dos seus chefes e de seus governantes para conduzirem e punirem os seus investigados, né, os seus indiciados, da maneira que for mais conveniente a esses representantes. Então, aquela garantia de isenção, imparcialidade, a partir do momento que o próprio ganha-pão, o próprio serviço público, ele fica em risco, infelizmente a gente vai ter essa ausência, né, que deveria permanecer. E aí eu volto a dizer para os senhores, e nas greves? Como que será que acontecerá se as pessoas perderem essa própria garantia? Será que teremos as mesmas adesões? Será que todos os atos que deveriam ser feitos para a própria defesa dos interesses da classe terá a mesma adesão, a mesma combatividade, se você não tem a questão da estabilidade? E aí eu volto a dizer, você já não tem a estabilidade. E você vai ser julgado por pessoas, pelos seus pais, que também não detêm a mesma garantia. Como que esse funcionalismo ele vai ser independente? Bom, a questão da própria independência funcional e a questão das perseguições políticas. Porque o que garante o Estado? Um dos pilares, inclusive, que garante o nosso Estado, os municípios, enfim, todo o aparato estatal, a administração pública de um modo geral, é justamente o quê? Olha, passam-se os administradores, ficam os administrados, ficam os servidores. Então, pela própria impessoalidade, vejam, quem movimenta a máquina pública são os próprios servidores. A partir do momento que, mais uma vez, perdendo essa garantia da própria estabilidade,
como que nós garantiremos que as perseguições políticas não serão tão combatidas. A partir do momento que muda um governo e não se gosta de determinado funcionário, ou então se quer punir alguém que fez campanha para o próprio concorrente, qual a garantia que a classe deterá? Também, assédios. A gente sabe que hoje o mundo, né, até porque a mídia vem falando muito com relação a isso, o mundo está permeado de pessoas que sofrem todos os tipos de assédio. E aqui eu estou falando tanto homens quanto mulheres, assédio moral, assédio sexual. Vejam, senhores e senhoras, mais uma vez, qual a garantia que teremos se, mais uma vez, perdendo essa qualidade de segurado, né, com relação à estabilidade, de lutar contra esse tipo de violência. O próprio assediador, muitas vezes, pode usar esse artifício como ameaça. Olha, se você contar para alguém o que está acontecendo, eu vou ser obrigada a instaurar um processo, ou então eu vou ser obrigada a instaurar, porque depois, a seguir, eu vou descrever para os senhores e para as senhoras como que vai se dar esse acompanhamento, pelo que o governo está tentando levar para o Congresso. É mais uma forma de coibir e de limitar o exercício desse funcionário e, principalmente, de combater as violências. E aí, o que a gente está falando, então, e o que já está se noticiando na imprensa, inclusive com algumas determinações, com algumas proposituras perante o próprio Congresso Nacional? Bom, primeira coisa, a tal da reforma do Estado, a tal da reforma administrativa. Não basta apenas a reforma política, que estão tentando fazer, visando diminuir todo o aparato partidário. Não basta a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e estamos vendo que ainda vai ter mais uma reforma da reforma trabalhista. E aí, doutora, eu estava prestando atenção na palestra do senhor, dizendo com relação ao trabalho, e tem inclusive uma ideia de que vai se exterminar completamente e tudo será regulado por contratos. Contratos. Então, vejam, é realmente o desmonte não só do Estado, mas dos indivíduos do Estado, né? E o que prevê, então, essa reforma administrativa, que é o que eles estão tentando fazer por hora? Bom, primeiro, a diminuição do número de carreiras no serviço público, de maneira geral. É clara a iniciativa do governo de se diminuir o número de servidores em todo o aparato estatal, em números absolutos, né? Até inclusive com ferramentas querendo mesmo dar essa visão de empresa e não Estado para o nosso país. Então, essa é a primeira. E a outra é justamente a perda da estabilidade através de avaliações anuais de desempenhos. Bom, senhores e senhoras vão poder confirmar comigo que essas avaliações têm um cunho completamente... Deixa eu até voltar, depois eu volto para cá. Um cunho completamente subjetivo. Nada objetivo, o que aumenta ainda mais a insegurança. Então, primeiro, a gente fala que tem critérios fixos com relação a essa avaliação e tem critérios variáveis com relação a essa avaliação. Dessa própria reforma, não é política, gente, é administrativa, desculpa. Bom, vamos lá. Critérios fixos. O que eles falam? Com relação, será medida a qualidade e a produtividade do serviço. A produtividade, eu até concordo com os senhores e senhoras, que é um pouco mais palpável, né? A gente consegue, numericamente, de repente, palpar um pouco mais esse critério fixo. Mas a qualidade, eu torno a fazer uma reflexão. Como é que isso será apurado? Quem que vai fazer essa apuração? Qual comissão fará essa apuração? E como que será levado em consideração esses critérios de base aí bem subjetiva? Então, veja, a qualidade vai ser se o avaliado realiza os trabalhos de forma adequada à finalidade, se toma as providências necessárias, se evita erros. Então, esses são os critérios fixos. Agora, vamos ver o que são os variáveis. Vejam, senhores e senhoras, que já são 5 critérios pontuados.
e realmente de cunho ainda mais... não é variável a palavra, é de cunho ainda mais subjetivo mesmo, eu acho. Então, vamos lá. Primeiro, se ele mantém vínculos pessoais e cooperativos e construtivos. Segundo, o foco no usuário ou cidadão, se atende às necessidades do usuário com confiabilidade e presteza. Veja, confiabilidade e presteza de natureza extremamente subjetivo, né? Não dá para se pautar, ou então vai muito da condição do avaliador, né? De verificar. Inovação, se propõe ideias aplicáveis ao trabalho. Capacidade de iniciativa, se busca ou propõe soluções. Responsabilidade, se é comprometido com o trabalho. Vejam, senhores e senhoras, que o serviço, o Estado, de uma maneira geral, já está saturado de tanto que os servidores, de modo geral, também têm suas atribuições, que são atropelados por metas e muitas vezes não têm a mesma condição de trabalho, né? E ainda terão que passar anualmente por todas essas avaliações e, torno a repetir, por uma comissão que também não será independente. Para fazer um paralelo aqui com o nosso próprio sistema judicial, nós, nos processos administrativos, disciplinares, o que a jurisprudência determina, né, de modo a não anular um processo administrativo? Que esses servidores que compõem lá a banca de julgamentos, processos administrativos disciplinares, enfim, eles têm que ser efetivos e estáveis. Só que existe uma grande diferença quando a pessoa ela está estável no cargo ou na função. Por quê? O que nós já percebemos em alguns lugares? A pessoa ela é concursada para uma função, para um cargo X. E aí entra lá, isso em cidade pequena é muito comum, entra lá um administrador que gosta muito dela, enfim, então aquele cargo que ela foi contratada, ela não ocupará. Ele vai dar uma função comissionada para aquela pessoa. Então ela sai de um departamento administrativo, ela tem uma faculdade de Direito, por exemplo, e ela é realocada no jurídico. Ela já está estável, já foi efetivada? Sim, mas ela ganha 4 vezes mais pela função comissionada que ela ocupa. Existe hoje na jurisprudência uma divergência muito grande se essa pessoa poderia conduzir processos administrativos judiciais ou não. Por quê? Alguns juízes entendem que é óbvio que ela poderia conduzir em virtude dela já ser estável no cargo público, né, na função pública, já foi efetivada inclusive, e outros falam que não. Mas por que não? Porque a própria diferença salarial dela, que é exclusivamente por conta da função, já seria o suficiente para macular aquela isenção ao longo do próprio processo administrativo disciplinar. É como se dizer o seguinte, olha, esse administrador, ele que alçou ela essa função comissionada, deste modo, o salário dela aumentou sobremaneira, então ela está sim sujeita às vontades deste administrador, desse chefe, desse político que está lá no poder. Então isso é basicamente o que nós vamos enfrentar, essa ausência de independência e estar sujeito a mandos de desmandos superiores, se essa reforma administrativa passar. Porque ainda essa servidora, que ela é estável, mas está numa função comissionada, se ela já está sujeita a essa condição e não pode exercer a sua função com independência e isenção, e ela é estável, ela só perderia uma função. Imaginem os senhores e as senhoras se todos perderem a condição de estabilidade. Então, só para situar o perigo que a gente pode passar por aí, né? Bom, e aí eu vou só voltar porque eu pulei essa daí. E qual que é a crítica que parte da sociedade faz? Parte da sociedade fala o seguinte, olha, servidores têm privilégios, né? Tem vários privilégios, e é por isso que é necessário que se faça uma reforma administrativa. Quando, na realidade,
A gente não pode tratar como privilégio o que é prerrogativa para o exercício da função. É justamente isso que é a grande crítica que deve ser feita à proposta de reforma administrativa, né? A gente não pode dar uma roupagem para uma situação que é justamente o que se precisa para se desempenhar a própria função inerente do serviço público. Então, vejam só, o servidor ele só pode desempenhar as funções a ele reservadas se for titular de poderes e faculdades direcionadas, né? A estabilidade não é só essa questão da impossibilidade, olha, não pode ser mandado embora de jeito nenhum. Não, porque em determinados casos, obedecido o processo legal e tudo mais, as pessoas podem e são, né, dispensadas do serviço público. Mas a questão da própria estabilidade em si é uma prerrogativa para o bom exercício não só do serviço público, mas de todo o aparato estatal. A gente está dizendo aqui, não é uma garantia individual, é uma garantia para que o Estado continue sendo agente de direitos para os indivíduos de um modo geral, né? Então, é muito importante que se diferencie essa questão de privilégios e prerrogativas. E aí é o que a gente, eu abri já conversando, que é justamente o que a gente verifica. É um projeto de grandíssimo esvaziamento do Estado. É isso muito provavelmente que esse governo pretende, é isso que é necessário que se lute contra essa iniciativa, porque não são só os servidores, não é só o serviço público que vai acabar sofrendo as consequências, são os indivíduos, os administrados de um modo geral. Eu acho que era essa a contribuição que eu ia trazer, e já vou, acho que quase me encaminhando para o fim, falando exatamente essa questão. Vejam, senhores e senhoras, que eles já têm uma proposta de lei, eles estão agora querendo encaminhar uma PEC, não sei se já encaminharam, inclusive, mas a defesa que eu faço da garantia da estabilidade é justamente essa estabilidade como direito fundamental e que, portanto, não permitiria qualquer alteração. E a própria definição que eu trago para isso, eu vou ler para vocês verificarão que é impossível, a gente não pode permitir esse retrocesso. A estabilidade do servidor é a garantia fundamental de permanência no serviço público como uma regra asseguratória do direito fundamental ao próprio trabalho. Como garantia fundamental, a estabilidade não pode ser excluída do ordenamento constitucional, já que é protegida pelo princípio da vedação ao retrocesso social. Esse é o ponto que poderemos pautar, que poderemos brigar para que não haja esse imenso retrocesso na vida de todos nós, né? Não só na vida do próprio servidor, mas de todos os administrados. Pode? Era essa a contribuição. Então, eu achei até que eu ia falar um pouquinho menos. A